Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos estudar a palavra de Deus, parte de terça-feira, os benefícios de estudar a palavra de Deus. E olha que eu vou falar para vocês nessa manhã que os benefícios de estudar esse livro maravilhoso são imensos, são incontáveis. Aquele que se encontra com esse livro, ele não se torna a mesma pessoa, ele é transformado. A sua mente, seu modo de agir, seu modo de vestir, seu modo de se alimentar, seu modo de pensar, é uma transformação maravilhosa. Então, vamos ver nesse dia alguns benefícios muito importantes da palavra de Deus. Olha, existem vários benefícios em estudar a Bíblia. Pedro disse, pelas promessas das Escrituras, tornamos coparticipantes da natureza divina. Veja que maravilhoso, a gente se torna coparticipantes da natureza divina. A gente entra ali agora em acesso com o Pai, fica ali juntinho com o Pai, então isso é maravilhoso. Ainda mais, Tiago falou da palavra implantada nos cristãos, a qual é poderosa para salvar nossa alma. Tiago 1:21. Então, é sempre textos maravilhosos que a palavra de Deus nos deixa para sempre nos transformar. Ainda diz mais ainda, ao contemplá-lo em sua palavra, tornamos-nos como ele. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Ao estudar a palavra de Deus, a gente sabe que Jesus Cristo ele é conhecido no mundo todo. Ele é o nosso Salvador, ele veio e morreu por cada um de nós. Pessoas tentaram calar esse livro para não falar sobre Jesus. Mas quando você estuda nesse livro, quando você estuda esse livro, você se torna a imagem de Cristo. Você começa a falar aquilo que ele deixou escrito, começa a se comportar da forma como ele se comportou, e isso é maravilhoso. A mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa. Então, olha só, uma dica que eu vou dar para você. Comece a colocar na sua mente e no seu coração informações úteis que servem tanto para a edificação da sua vida, como também para a transformação de muitas pessoas ao seu redor, seus vizinhos, seus amigos. Então, começa a se moldar a imagem divina, a imagem da palavra de Deus, a imagem de Cristo através da palavra de Deus. Textos que a gente vai ler, a pergunta de terça-feira é: quais benefícios adicionais surgem do estudo da palavra de Deus? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 17, é um texto extraordinário. Convido vocês a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 17, que diz o seguinte, olha só. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação. Pela fé em Cristo Jesus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. No mundo que a gente vive hoje, a gente precisa aprender uma coisa muito importante com a palavra de Deus. É um livro que as pessoas hoje têm só na estante da sua casa, como sendo um livro qualquer, mas uma coisa que a gente tem que analisar. No verso 15, diz que desde a infância sabe as sagradas letras. Provérbios capítulo 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho que se deve andar e quando for velho, não se desviará dele. O foco principal da gente colocar na mente dos nossos filhos, dos nossos amigos, é a palavra de Deus. Por quê? Porque no verso 15 ainda diz que quando você faz isso, você se torna sábio para a sua salvação. Então, analisando a palavra de Deus, João capítulo 5, verso 39, examina as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Então, na palavra de Deus você encontra um caminho que vai te levar para a vida eterna. Agora, no verso 16, diz que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Ela é útil, sabe para quê? Para ensinar. No mundo que a gente vive hoje, a gente precisa entender que algo superior precisa nos ensinar, precisa nos moldar o nosso caráter, a nossa forma de pensar. Hoje a gente vê muitos jovens com a boca cebosa, com palavrões, vê também brigas, intrigas. Então, precisamos de algo para nos ensinar a nos transformar, nos moldar em um caráter manso
e santo. E a palavra de Deus serve para isso. Ela também serve para repreensão. No mundo também que a gente vive, a gente precisa de muita repreensão. E repreensão de sábios. E nada melhor do que a palavra de Deus, porque só ela é quem nos repreende e ela nos leva para um caminho bom. Apocalipse capítulo 2, verso 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das boas obras. A palavra de Deus, ela dá uma dica bem importante para a gente sabe, tem que entender o que é certo e o que é errado. Até os adultos hoje, eles fazem as coisas erradas de todo jeito, mas a palavra de Deus serve para repreender, serve para nos mostrar: ei, não é esse o caminho que você deve andar, anda por esse. Então é importante demais. Ainda lemos também que ela serve para correção. Ela nos corrige no momento que a gente estiver ali fazendo algo de errado. Automaticamente textos da Bíblia vêm na mente e ali nos corrige no momento que a gente precisa. Por isso que sempre que eu digo nos vídeos, cria uma barreira de versículos bíblicos sobre a sua vida, porque no momento certo você vai precisar de um ali, retira e usa para edificação e para a glória de Deus. Ainda diz mais que ela serve para educação na justiça. Uma das coisas que falta hoje, e eu fico preocupado. As pessoas pensam que hoje escola educa meninos, mas não serve para educar. As escolas apenas ensinam. Educação elas não educam. Por quê? Porque lá não está nenhum livro que fala, não faça isso que é errado, não faça isso que é... Não, ensina lá outros conteúdos que também servem. Não estou aqui menosprezando a área acadêmica, pelo contrário, uma área também de importância. Mas a educação, ela vem da palavra de Deus. Ela quem vai instruir, vai ensinar a gente a andar num caminho correto. Então ensina seu filho no caminho de Deus, ensina seu filho as sagradas letras, que é bem importante ainda. Agora, sabe para que serve tudo isso? Olha só, verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Vemos hoje jovens no mundo das drogas, casamentos sendo destruídos, uso de bebida avassaladora, coisas que destroem o seu corpo. Mais uma coisa que a gente tem que analisar: o estudo da palavra de Deus te torna você um homem perfeito e habilitado para toda e boa obra. Então, que vocês possam nessa manhã aprender que Deus tem algo maravilhoso para você e ele se encontra na palavra de Deus. Para finalizar, quero ler com vocês João capítulo 17, que diz o seguinte, capítulo 17, verso 14. Jesus diz que eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Uma coisa interessante que Deus fala no verso 17 de João 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus nos chama a ter um encontro real com Ele através da palavra de Deus. Então que nessa manhã você possa entender que Deus tem um chamado para você. Oremos conosco nesse momento, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender sempre a palavra de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa mensagem. Continua conosco nessa manhã. Que teu Santo e bom Espírito venha nos fortalecer e venha nos ajudar, Senhor, a permanecer firme em teus caminhos. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.